Olá pessoal, aqui é Tata Kawa do Toricast Japão. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é sobre finanças. Você consegue organizar suas finanças? Ou você é um pouco atrapalhado nas suas finanças? E hoje esse tema é para você, que é muito importante aqui para a comunidade, tanto no Japão como também para o Brasil. E a nossa convidada de hoje é especialista nisso. Vamos conhecer melhor a nossa convidada? Oi, oi, bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui e agradecer, né, primeiramente pelo convite. E, e sim, hoje vamos falar de coisa boa, né? Da parte boa. E, bom, é isso. Como você começou sua jornada na área financeira? Bom, Tata, eu tô aqui no Japão já há 14 anos, mais ou menos. Acho que vai fazer 14 anos. Quando eu vim. Foi como a maioria, né, das pessoas que vêm pra cá, vim pra ficar 2, 3 anos, fui ficando. E depois de um tempo, acho que foi mais quando realmente eu tive minha filha, né, em 2014. E aí eu comecei a ver a necessidade de ter que pensar em algo, né, pra eu fazer, pra eu voltar pro Brasil, porque eu não queria ter aquela rotina de horas e horas dentro da fábrica e de repente ter que largar ela na escola, coisa assim. Então não era o que realmente o que eu queria, né, fazer. Então comecei a pensar, comecei a estudar e coisas pra mim mesmo, pessoal, não nunca foi ali no início pensando em trabalho, né? Então começou ali, de eu entender essa necessidade de eu saber como cuidar melhor do meu dinheiro, o que eu ia fazer para quando eu chegasse no Brasil estar um pouco mais tranquila. E aí eu comecei a estudar a partir dali, vídeos no YouTube, coisas assim. E comecei a falar para o pessoal que trabalhava comigo ali, né? Quem tinha interesse, quem queria me ouvir. E aí eu ia falando, olha, faz isso, faz aquilo, olha que legal. Foi basicamente assim que foi o início, né? Você sempre foi organizada na sua parte financeira ou você era um pouco assim, vamos dizer, um português mais claro, desajustada, né, que nem todo mundo fala? Olha, na parte financeira, eu nunca tive problemas, assim, de me endividar ou coisas assim. Óbvio, quando eu era adolescente ali, a gente faz umas besteiras, né? Então, gasta com coisa que não precisa e tal, mas eu nunca cheguei no ponto de ter que fazer dívida ou coisas assim. Então, eu sempre, como a gente ouve, né? Pelo menos no interior, a gente costumava ouvir assim, ó, a única coisa que você tem é o nome. Então, Ah, né? Mantenha seu nome ali, ok. Então, eu sempre tive isso comigo, de não, assim, não deixar de cumprir com o que eu tinha combinado, enfim. Então, essa questão eu nunca tive problema, né? Mas também não era a rainha da organização, era tava tudo ok, mas também não tava sobrando, assim, ah, sabe? entendi. Entendi. Aí no caso você acha que as pessoas hoje pecam muito em questão de organização financeira? É complicado porque eu acho que isso é muito. É cultural também, porque no Brasil a gente não tem muito. Não tinha, pelo menos até um tempo atrás, esse hábito de falar sobre dinheiro, era meio um tabu ainda. E muitas vezes, até hoje, eu vejo que tem, por exemplo, casais que não falam sobre isso em casa, famílias que não costumam falar, né? E, e muitas vezes, por falta da gente ter esse diálogo aberto, às vezes a gente não consegue fazer as melhores escolhas ou de repente todo mundo entrar junto ali no mesmo ritmo, né? Por exemplo, a família toda, quando todo mundo sabe o que precisa ser feito, fica muito mais fácil do que quando um só tá remando sozinho ali e acaba sendo o chato, né? Ah, não, tem que economizar, tem que segurar. Então, quando todo mundo tá a par do assunto ali, fica mais fácil, acredito. Você acha que hoje em dia o maior problema das pessoas é a desorganização, assim, financeira ou tem algo a mais assim que atrapalha mais a pessoa tá sempre assim tendo aquela regrinha, não, hoje vou pagar isso, hoje eu vou pagar aquilo. Eu acho que a falta de clareza, a falta de você saber exatamente para onde você está indo é o principal motivo de as pessoas terem problemas ali com a vida financeira. Porque eu acho que quando você tem um porquê muito forte, porque você sabe
o motivo de você estar levantando todos os dias para ir trabalhar e fazer o que você faz, de você saber que, por exemplo, poxa, eu não vou comprar ali a minha blusinha da Shein agora porque eu tenho um objetivo maior, sabe? Quando você tem essa clareza do seu propósito, fica muito mais fácil de você manter essa organização, seus objetivos, né? Então, acho que a falta de clareza é o principal motivo das pessoas não conseguirem, né, se organizar. E o resto é da gente não ter de berço mesmo. Pelo menos eu não tive educação financeira, eu estudei escola pública, não tive. Minha família também, assim, todo mundo pagava as contas, mas não tinha nada além disso, sabe? Então, acho que é isso, a falta de clareza e dessa conversa mais aberta mesmo é o que mais dificulta, né? Entendi. No caso, então, ou seja, se a pessoa está com dificuldade, vamos lá, tem um casal com filho, a pessoa tem dificuldade na parte financeira. Aí você acha que é falta de diálogo mesmo entre os dois para se organizar em questão disso? Depende, eu acho que cada caso é um caso, a gente não tem como colocar isso tudo no mesmo, na mesma cestinha ali, porque, por exemplo, não adianta a pessoa ser super organizada e, sei lá, um casal com 2 filhos e ganha um salário mínimo. Não tem como aquela pessoa fazer muita coisa, sabe? Além do que ela já faz ali, de pagar as contas e tentar sobreviver. Então, acho que daí seria o caso de, por exemplo, pensar em formas de como aumentar a renda, como eu vou me capacitar para, de repente, conseguir aumentar essa renda e daí eu conseguir ir fazendo, né, outras coisas, pensando em outras coisas, porque às vezes eu fico bem indignada de ver algumas pessoas na internet falando, tipo, você não faz é porque não quer, porque tem que dar um jeito, sabe? E não é. A gente sabe que muitas vezes a pessoa não tem uma renda ali que dá para ir muito além do pagar as contas mesmo. Então, a gente pensar e entender em que momento da vida financeira que a gente tá. Olha, eu tô num momento que, ok, se eu me controlar eu consigo economizar, eu consigo fazer outras coisas, beleza, mas muitas vezes a pessoa tá naquele limbo ali do não dá, não sobra. Né? Então, vou pensar, de repente, numa renda extra ou me capacitar. Tem tanto curso, até gratuito hoje em dia, né? Principalmente depois da pandemia, ficou tão mais... não digo fácil, mas tão mais acessível, né? Da gente poder adquirir ali novas habilidades que, de repente, a gente consegue, enfim, aumentar ali a nossa renda, fazer uma renda extra, né? Então... Entendi. No caso, você já aconteceu com você de, tipo, não, chega, vou dar um basta agora, é hora de eu mudar a minha situação. Comigo mesma? Sim. E foi nessa época de quando eu decidi que eu ia pro Brasil, decidi e no fim não fui, né? Mas, enfim, quando eu tive essa certeza, não, quero ir embora. E o que eu vou fazer no Brasil, né? Porque eu vim pra cá, eu tinha terminado o ensino médio, eu não tinha me formado. A gente sabe que hoje em dia isso não é o pré-requisito para você conseguir fazer alguma coisa, mas assim, na minha cabeça, na educação que eu tive, a gente tinha que ter alguma coisa assim, porque senão chega no Brasil, vai, né? Eu não tinha experiência, eu tava aqui trabalhando em fábrica, eu vou chegar no Brasil, vou fazer o quê? Né? Então, comecei a pensar o que eu gostava, enfim, o que eu ia querer fazer. E aí eu pensei, poxa, o assunto que eu mais gosto, quando eu chego em casa, é o que eu tô pesquisando, é o livro que eu tô lendo, as coisas que eu tô fazendo, é essa parte financeira. Eu falei, então vou começar a estudar um pouco sobre isso. E aí comecei a pesquisar e ver os tipos de profissões que tinham nessa área. E aí eu lembro que eu vi na internet um MBA, era alguma coisa, eu não lembro, de mercado financeiro faz tempo. E aí eu nem sabia direito como funcionava, né? Porque eu nunca tinha feito faculdade, nada. Fui olhar e falei, precisa ter faculdade para fazer. Falei, então tá bom. Então ninguém vai mandar e-mail, eu vou fazer então. Se é isso que precisa, eu vou fazer. E aí fui direto, entrei me matriculei, fiz a prova, passei, levei um susto, porque eu falei, meu Deus, agora tem que fazer. Agora não tem jeito. E aí eu comecei a fazer gestão financeira. E nisso, assim, eu já falava, né, que nem eu te disse, trabalhava na fábrica, falava para minhas amigas ali, olha, tesouro direto, vamos abrir continha na corretora. Eu ia ajudando da maneira que eu sabia, mas era orgânico, não era nada de trabalho. E aí eu comecei a estudar com a intenção de ir para o Brasil para trabalhar com assessoria, né, de investimentos. Porém, daí os planos foram mudando, e aí o rumo foi mudando, mas basicamente foi isso. Foi porque eu não consegui fazer esse MBA, daí eu falei, não, então... Se é a faculdade, vamos fazer então. Aí fui, fiz e aí comecei a seguir.
E hoje as pessoas te procuram para pedir ajuda, aconselhamento financeiro. Hoje, assim, você acha que tem uma demanda maior? Eu acredito que cada vez mais isso está mais frequente, esse assunto está sendo mais falado e as pessoas estão tendo mais conhecimento, né? Hoje eu atuo como planejadora financeira, então é um pouco além ali da assessoria de investimentos, né? Basicamente eu entendo ali os objetivos da pessoa, o que, que ela quer, o que ela busca, né, financeiramente falando. E aí ajudo ela a montar ali a gente monta toda uma estratégia para que ela consiga fazer isso de uma forma mais assertiva, né? Da forma correta. Né? Porque muitas vezes a gente, sem essa visão, sem um plano claro, a gente acaba meio que se perdendo e vai aqui, vai ali, não sabe exatamente o que fazer. Eu falo que é como se fosse um personal, só que da vida financeira. Sim, sim. Então, basicamente é isso, assim. E hoje em dia, eu acho que as pessoas estão tendo mais essa consciência, sim. E elas entendem que não é também só quando você tá com um problema financeiro. E eu digo isso aqui pelo Japão. Tem muita gente que trabalha muito, consegue guardar um dinheiro bom e às vezes não sabe direito o que fazer com aquilo, larga ali na poupança e vai ficando. Não sabe nem que já dá para parar de trabalhar se quiser. Já tive caso assim aqui, Sim, sim. né? E então o pessoal tá começando a ficar mais atento assim nessas questões. Quais são os riscos da pessoa, vamos dizer assim, financeiramente falando, quais são os riscos dela é, tentar, vamos dizer assim, colocar em bolsa de valores ou fazer um financiamento de casa ou financiar um carro? Quais seriam esses riscos? Assim, você pode explicar pra gente? Porque muitas vezes a pessoa, vamos dizer, se atrapalha, aí acaba tendo mais dívida do que organização. Eu falo que, por exemplo, um imóvel é um dos bens mais caros que a gente compra ao longo da nossa vida toda, né? Pelo menos na maioria dos casos. Então, você fazer isso da forma correta, por exemplo, te economiza um bom dinheiro, né? Então, muitas vezes a gente tem na cabeça que só existe financiamento. E não, a gente entende, por exemplo, toda a dinâmica, o padrão de vida daquela pessoa, a pressa que ela tem de ir ou não para aquela casa, se ela precisa daquilo para ontem ou não. Então, tudo, são várias coisas que a gente analisa para poder indicar o melhor caminho, né? Então, muitas vezes a gente fala, né? Eu mesmo já falei que me perguntaram, né? Qual que é o melhor investimento? Quando eu falo que não existe o melhor, a pessoa fica, não quer falar, né? E não é. A gente precisa entender qual realmente é o objetivo daquela pessoa, o que ela está buscando, porque existem inúmeras possibilidades, né? Então, você fazer da forma correta te economiza, te proporciona boas noites de sono. Porque, por exemplo, a pessoa pega um dinheiro ali que ela iria precisar para, não sei, a reserva dela, alguma coisa assim, ela vai lá, coloca, eu vou colocar na bolsa de valores, porque eu entendi que tá dando dinheiro. Aí, uma hora ou outra, ela precisa daquele dinheiro, aí ela vai pegar, já não tá podendo pegar naquela hora, porque já desvalorizou, e daí ela... E sabe, não funciona. E não é bem assim. E a gente entender, eu falo que a gente tem que dar nome pro nosso dinheiro. É você entender para que é aquele dinheiro, e aí sim a gente vai conseguir direcionar ele da forma correta, pro tipo de investimento correto, né? E lembrando que eu sempre digo que o investimento, ele é só a consequência de uma vida financeira saudável. Porque se você não faz sobrar, se você não está organizado o suficiente para fazer sobrar, não tem como você investir, né? E não adianta você ser o melhor investidor do mundo se você não trabalhar para fazer sobrar aquele dinheiro. Às vezes as pessoas falam, não, o que vai te deixar rico é investir. Eu falo, não, o que adianta você saber se é o melhor investidor do mundo você multiplicar aí 100% de R$0? Entendeu? Como. Não vai fazer sentido, você tem que ter de onde tirar. Então aquilo ali é só um potencializador, é para você fazer acelerar o processo, na verdade. Entendi. E no caso assim, há algum vilão silencioso que na hora que a pessoa vai investir, daqui a pouco ela perde tudo? Algum erro assim que ela cometeu e falou, nossa, e ela não percebeu isso? Tem muito. Tem, eu acho que às vezes as pessoas não enxergam por essa ótica, mas eu costumo falar que é ganância. Às vezes a pessoa quer um caminho muito rápido, quer uma fórmula mágica. Não, isso aqui eu vou ficar rico e é só eu colocar R$10.000 eu vou ficar rico. Não vai. Eu sempre falo, a gente tem
um pilar que a gente fala que é uma pirâmide, né? Dos investimentos, que a gente sempre tem que analisar. Risco, retorno, liquidez. Então, assim, se a pessoa está te oferecendo tudo aquilo num investimento só, liga o alerta, é porque tem cheirinho de golpe ali no ar. Então, assim, nunca ninguém vai te oferecer um investimento que não tem risco nenhum, que você pode pegar aquele dinheiro a qualquer momento, se você precisar, e que vai render muito. Você sempre vai ter que entender o que você tá buscando naquilo ali. Geralmente, 2 dessas coisas você consegue, as 3 não. Assim, até hoje eu não vi. Então, às vezes essa ganância de querer ir muito rápido, chegar muito rápido lá no objetivo, às vezes faz a pessoa cometer alguns erros ali. Entendi. Você já viu algum caso inusitado que o cliente vai e faz aquele financiamento no banco, daqui a pouco ele tá com uma dívida tão alta e aí pede socorro para um, pede socorro para outro, daí entra você. Como é que você orienta esse cliente aí para tá liquidando essa dívida ou amenizando essa dívida? A gente tem várias estratégias na hora de fazer essa quitação de dívida. A primeira coisa que eu começo é entendendo o porquê que a pessoa fez essa dívida, o que levou ela a fazer essa dívida, porque as finanças, as pessoas acham que é muita matemática, número, e a maior parte é comportamental, tá? Para ser bem sincera. Então, não adianta eu ajudar a pessoa naquele ponto específico se eu não entender o porquê que ela tá fazendo aquilo, porque senão a gente vai resolver aquela questão e ela vai fazer de novo, vai fazer de um outro jeito e vai acabar no mesmo lugar. É a mesma coisa que você tá com uma dor aguda e só ficar tomando remédio. Vai passar na hora, mas depois vai voltar a doer. Então, você tem que entender o que tá fazendo, o que tá causando aquela dor. Então, o trabalho do planejamento, por isso que eu me apaixonei tanto, ele vai um pouco além do, vou investir e deixar minha conta no azulzinho ali, né? Quando a pessoa fala pra mim, eu quero comprar uma casa. Beleza, eu vou ajudar ela a comprar a casa da melhor maneira, mas eu gosto de entender o que tem ali, o por trás, sabe? Daquilo, o porquê dela. Poxa, ela quer ter um tempo de qualidade com a família, sabe? Qual que é o objetivo dela daquilo ali? Porque quando você entende realmente o que a pessoa tá buscando, fica muito mais fácil para você ajudar ela. Porque às vezes nem a pessoa tem essa clareza, né? 100%, né? Só quer porque quer e ouviu e achou que era legal investir e pronto, né? Então, dessa maneira. Você acha que tem muito vídeo hoje, muito vídeos fake, ensinando coisa que não se deve, assim, pra pessoa. Aí a pessoa acaba caindo nessas armadilhas de vídeos fakes. Você acha que isso tá prejudicando realmente o que a pessoa quer ali na frente? Eu quero meu carro, eu quero uma casa, eu quero ter uma aposentadoria bem legal. Você acha que isso pode prejudicar? A internet, ela é incrível. Você consegue aprender de tudo ali. É assim, se você souber de onde você está buscando a informação correta, né? Que vem de um lugar confiável, é fantástico. Mas também vai por, né? A gente sabe que tem coisas boas e ruins ali. Então, primeiro é você buscar muito conhecimento antes de, sabe? Não é ouvir um vídeo ali na internet de 2, 3 minutinhos e fazer o que o guru ali das finanças está falando, ou enfim, é você buscar esse conhecimento. Então, a gente tem 2 maneiras. Ou você vai gastar o seu tempo e buscar esse conhecimento para não fazer essas escolhas erradas, ou você vai cortar caminho e buscar ajuda de alguém para poder te auxiliar. A mesma coisa, por exemplo, eu tenho um carro. Eu posso ir no YouTube e aprender como é que troca o óleo. Mas vai demorar um pouco, né? Eu vou aprender, vou ter que saber qual que é o óleo que põe, como que faz, comprar as ferramentas que precisa. Ou eu vou no mecânico, pago ele troca o óleo pra mim em meia hora e acabou o assunto. Então, é isso. Então, assim, para evitar cair nessas armadilhas, é lembrar que não existe fórmula mágica, não tem pílula mágica ali que do dia pra noite você vai enriquecer. É lembrar que qualquer tipo de investimento tem que ser analisado o risco daquilo ali, o retorno que aquilo vai te dar e o quão rápido você consegue transformar aquilo em dinheiro de novo, para saber se, por exemplo, é um dinheiro que eu vou precisar. Então, eu não posso deixar ele preso por muito tempo. Então, são essas coisas que a gente costuma analisar na hora de escolher um bom investimento. E entender o risco, né? Porque a gente fala que existem perfis de risco ali, né, de cada um, o quanto a pessoa, ela aceita tomar de risco. Então, isso é muito importante, porque tem pessoa que vou comprar Bitcoin, é isso, o negócio sobe e desce e tá tudo bem, porque aquele dinheiro pra mim não vai fazer falta caso acontecer alguma coisa. Mas tem gente que compra um negócio que fica ali cada 5 minutos olhando e se desespera se por acaso diminui ali o valor que ela colocou. Então, entender qual é o seu perfil, pra que você quer aquele dinheiro, e aí estudar o melhor investimento para aquilo ali, entendeu?
Você acha viável a pessoa fazer esse tipo de investimento em bolsa de valores ou é um risco, assim, dela, poxa, perder tudo ali na hora e... Só é um risco se você não souber o que você está fazendo, né? Por exemplo, que nem eu falei, você ir atrás ali de nomes da modinha que o pessoal tá falando, né? Então, por exemplo, quando a gente vai investir numa empresa da Bolsa de Valores, a gente precisa entender o que aquela empresa faz, né? Se tá num setor, a gente costuma falar um setor perene, ali, um setor mais estável, né? Por exemplo, já passou por crises, como que foi o histórico dessa empresa lá atrás? Aí, para isso, a gente tem os analistas que trazem esses relatórios. Então, é você entender e pensar, poxa, eu quero ser sócio dessa empresa? Faz sentido para mim? Né? O que ela está entregando ali vai de acordo com os meus princípios, com o que eu quero, né? Então, não ir atrás de modinha, porque assim, a gente fala que a bolsa, ela sobe no fato e cai no boato. Então, o que eu quero dizer? Quando estiver aparecendo na televisão, na internet, porque isso tá bom pra... Já foi. O pessoal do mercado mesmo, quem entende, já foi, já comprou e você já tá atrasado. Então, assim, é entender os fundamentos e fazer da forma correta. Só vai dar errado se a pessoa fizer sem saber o que tá fazendo, né? Entendi. Você acha que parcelas ajuda ou é uma vilã pra pessoa no financiamento? Depende. 90% da minha resposta vai ser sempre depende. Por quê? Por exemplo, a pessoa que tem muita parcela, e isso eu tô falando de modo geral, parcela no cartão, parcela isso e aquilo, o que ela tá fazendo? Ela tá engessando o orçamento dela, então ela não tem espaço. Por exemplo, aconteceu uma emergência, ela não tem espaço pra, tipo assim, poxa, eu vou deixar de fazer isso aqui pra pagar essa emergência que aconteceu. Não tem, porque ela tem que pagar aquelas parcelas. Sim. Quando ela gasta mais, por exemplo, no gasto variável, aconteceu uma emergência ali, eu vou precisar, sei lá, desembolsar um valor aqui pra alguma coisa, tudo bem se eu não ir no cinema essa semana, não vai me matar eu deixar de ir ali essa semana, entendeu? Então, eu consigo movimentar muito melhor do que se eu tiver um monte de parcela. Mas, tem o outro lado também. Às vezes a gente ouve pessoal da internet falando, que não compensa comprar casa, que tem que alugar, que não sei... Assim, isso falando a pessoa que tem lá 10 milhões investido, que consegue, né, que ganha super bem todo mês. Agora, fala isso para um pai de família, sabe, que ganha um salário. Não faz sentido. Eu acho que a pessoa, principalmente, quanto menos recursos a gente tem, ela tem que sim garantir a casa dela, né, o lugarzinho dela, que ela sabe que dali ninguém vai tirar ela. Então, fazer de forma correta. Mas aí, por exemplo, é um caso onde a parcela faz sentido. Porque como é que a pessoa vai... não, eu vou pagar um aluguel de R$2.000, só que daí não vai sobrar para ela investir. Só vai fazer sentido se a pessoa ganhar bem o suficiente para ela conseguir pagar o aluguel e ainda investir. Aí sim. Caso contrário, não. Faz a parcela que tem a sua casa. Francine, no caso, como guardar dinheiro mesmo ganhando pouco? Eu já recebi essa pergunta algumas vezes. Isso vai depender muito do quão pouco a gente está falando, né? Porque entra muito naquela questão que eu te falei. Às vezes é tão pouco a renda daquela pessoa que realmente ela não tem luxo, ela não, sabe, ela não tá gastando com coisas aleatórias, ela tá só pagando as contas ali e realmente não sobra. Nesse caso, eu falaria, olha, vamos dar um jeito de aumentar essa renda. Fazer uma renda extra, que seja no final de semana, ou vamos fazer um curso de capacitação para, de repente, aumentar a renda já nesse local onde você trabalha, enfim, ou fazer uma transição de carreira. Agora, se a pessoa não ganha tão pouco, não tá naquele limite ali, primeira coisa é entender realmente os gastos, né? Saber o quanto entra, o quanto sai, né? Saber fazer uma divisão correta ali do orçamento mensal, ter essa visão, né? Porque às vezes fica só na cabeça, a gente acha que sabe o que tá fazendo e no fim das contas não tinha nem noção de onde estava indo aquele dinheiro. Então, ter isso tudo muito bem organizado, né? E aí depois definir as prioridades, né? Então, por exemplo, assim, poxa, toda semana eu vou num show, por exemplo. Mas a minha prioridade é montar minha reserva de emergência ou é fazer outra coisa. Poxa, dá pra eu deixar de ir 4 finais de semana e ir um só, ou ir 2 pelo menos, e daí aquele dinheiro... Sabe, é você entender o que é prioridade pra você, o que é essencial pra você manter, e o que não for essencial você ir eliminando pra poder fazer sobrar. Então, a gente só tem 2 opções, ou aumenta a renda ou corta custo. Não tem muito... não tem muito pra onde correr.
Quais são as dicas assim que você daria para as pessoas que estão começando um investimento agora? Eu acho que é meio que um compilado disso tudo que a gente tá falando. Primeiro, tenha clareza do que você busca com aquele investimento. Saiba onde você quer chegar. Lembra que não adianta você economizar de todo lado, fazer tudo o que tiver que fazer, estudar sobre investimento, começar a investir se você não tem uma reserva de emergência, né? E muitas vezes a gente fala de reserva de emergência, a pessoa pensa só no lado negativo e não é. Às vezes, poxa, apareceu uma oportunidade de você, sei lá, fazer um intercâmbio, qualquer outra coisa, uma oportunidade você tem de onde tirar e isso não vai afetar seu orçamento. Uma reserva ela é para emergências e oportunidades. Então, lembra que não adianta investir sem ter uma reserva, né? Às vezes você não precisa ter terminado toda a sua reserva, porque a reserva é algo que a gente carrega durante a nossa vida, então a gente vai levar ela a vida inteira, mas tenha pelo menos ali um tanto que vá te deixar mais tranquilo. Normalmente a gente fala que pelo menos 6 meses ali do padrão de vida, não precisa nem ser da renda, mas do padrão de vida da pessoa já dá um conforto ali. Eu falo que no Japão a gente é uma exceção, aqui é pelo menos 6 meses do seu padrão de vida e mais o dinheiro da passagem. É o mínimo que a gente precisa ter aqui de reserva, porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe se vai, né? Enfim. Então, tem o caso de quem mora fora, né? Como, né? Nesse caso seria para quem tá morando fora, né? E quando a pessoa tá com a vida financeira bagunçada, qual o conselho que você dá para ela e como começar a se organizar? Porque tem muito isso, né? Às vezes a pessoa pode ter família ou é solteiro e tá ali gastando com... Eu tenho clientes ali, eu já tive clientes que ganhavam quase 50 mil reais e não conseguia fazer sobrar nada. Me explica. Eu quase pedi isso também, me explica o que você tá fazendo. Mas, por exemplo, eu tenho um cliente que ganha 3 mil reais e assim, tá com todas as contas em dia, pagou IPVA de moto bonitinho, foi viajar, vai viajar agora mês de setembro, ele tá indo pro Atacama, tá com tudo em dia, tá montando reserva, orgulho. Nossa, então, assim, claro que a gente ouve falar, né, não é quanto ganha, é como gasta. Óbvio que quanto ganha ajuda, né? Se a gente falar que não, a gente tá sendo hipócrita, porque, assim, óbvio que uma pessoa que ganha 15 mil reais, que ganha 20 mil reais, é muito melhor do que a pessoa que ganha 3, é mais fácil dela se organizar, né? Mas isso também vai depender de como a pessoa lida com aquilo ali, né? Então, primeira coisa, fazer um raio-x ali de tudo. É chato, eu falo que é como se a gente fosse... tirar, sabe quando a gente fala assim, vou arrumar todo esse guarda-roupa, vou tirar tudo, jogar tudo pra fora. Sim. Aí você tá ali empolgado. Aí quando você começa, você fala, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não quero mais, vou jogar tudo fora. Mas assim, calma, respira, organiza, porque depois que tiver tudo arrumadinho, é só manter. Então é a mesma coisa pra sua vida financeira. São hábitos que a gente tem da vida inteira, então são coisas que às vezes a gente tem que ir mudando aos poucos. É igual uma dieta. Se você come, por exemplo, errado a vida inteira, não adianta você chegar pra mim e falar assim, a partir de hoje, só vou comer salada. Vai nada, vai 2 dias. Depois você não vai querer mais, entendeu? Então, é a mesma coisa. Então, é fazer um raio-x de tudo, realmente entender quais são os seus gastos, o que é fixo, o que não é. A gente fala que tem... Você já ouviu falar da regrinha de 50, 30, 20? Não, me explica, pelo amor de Deus. Explica. A gente fala que essa regrinha ajuda muito. Você ter isso bem claro. Por exemplo, eu sei que eu posso ter no máximo ali, o ideal, né? 50% da minha renda em gasto fixo. Em gasto fixo entra qualquer gasto que você indo ou não fazer o ato ali, né? Vai chegar a conta para você pagar. Então, por exemplo, eu fui, viajei, a conta de luz vai vir, o Keitai vai vir, o celular vai vir, né? Essas contas vão vir. Então, a gente não deixa mais do que 50% ali preso nesses gastos fixos, tá? 30% para os gastos variáveis. E aí entraria alimentação, transporte, combustível, né? Tudo isso, lazer. E as pessoas falam, mas comer é fixo, eu tenho que comer todo mês, né? Eu falo, não, tá. Mas concorda que é você que vai no mercado, é você que escolhe o que vai para dentro do carrinho? Eu posso escolher fazer uma compra cheia de besteira e gastar um monte, ou fazer uma compra um pouco mais enxuta ali e ficar um pouco mais barato. Então, as coisas que você precisa ter o ato da compra ali, fazer, a gente fala que é um gasto variável. Então, a gente mantém em torno de 30% e 20% eu falo que é para os seus objetivos, para o seu eu do futuro. Você pensar tanto nos objetivos que você tem de curto, médio, longo prazo, quanto lá para frente mesmo, pensando
uma aposentadoria, o que você vai querer, né? Então, quando você consegue manter dentro desses parâmetros, óbvio que às vezes não fica exatamente assim, mas o mais próximo possível, já vai ajudar bastante. Então, você listar tudo que você tem de gasto e entender o que é essencial, o que você precisa manter, o que talvez você não precise manter naquele momento, até você conseguir se reorganizar, né? É isso, é ter essa clareza das prioridades, dos objetivos, coloca no papel. É aquela operação de guerra mesmo, tipo, ó, não tô usando, não precisa ter 5 plataformas para assistir filme, sabe? Tipo, Netflix já tá bom. Tipo, Então, é só um exemplo, mas e aí você cortar o que não for essencial e ir ajustando para que vá chegando pelo menos perto ali desses parâmetros. assim, uma curiosidade, assim, pessoal. Vamos lá, eu quero levar minha filha lá pra Disney ou pra Universal. E eu estando trabalhando, meu esposo estando trabalhando. Qual o valor, assim, mais ou menos, assim, você poderia me dizer, assim, que eu poderia estar levando até a esse local com ela, né? Que tipo de valor você acha que a gente pode gastar e para não prejudicar o orçamento de casa? Vamos lá, a gente vai fazer o caminho inverso um pouquinho. Normalmente, o que a gente faz? A gente recebe, paga as contas e poupa o que deu ali, o que sobrou, né? Esse é o mais comum. O ideal é que você faça esse caminho inverso. Você recebe, poupa, e aí você vai encaixar as suas contas no que sobra. Por quê? É como se a gente fosse um boleto. É como se eu fosse o meu boleto. Eu tenho meu boleto do eu. Se eu não me pagar lá no futuro, quem tá lascado sou eu. Então, assim, não é exatamente o quanto você precisa levar. É você entender o quanto você pode, né? O quanto cabe ali dentro daquele valor que você destinou pro lazer. E aí, por exemplo, né? Eu destinei X aqui, ienes pro lazer, e eu sei que todo mês eu consigo guardar daquele valor, sei lá, 30 mil. Então, é entender, por exemplo, que tipo de passeio vocês vão fazer, porque tem gente que, por exemplo, faz um bate e volta, vai lá, tipo, vê as atrações e pega uma pipoquinha, o negócio, come e tá tranquilo. Tem gente que vai lá e sai com sacolas de bichinho, de presente. Então, primeiro é entender que tipo de passeio você quer fazer, e isso é muito pra viagem também, porque tem gente que vai viajar de mochila e dorme num hostel e tá tranquilo. Tem gente que quer ficar num hotel 5 estrelas. Então, entenda primeiro o que você tá buscando. Sim. E aí, a gente parte daí. Então, beleza. Eu sei que pro tipo de passeio que eu quero fazer, eu vou gastar 100 mil, por exemplo. 100 mil ienes, por exemplo. E eu consigo guardar desse meu variável ali, ou daqueles 20% que eu te falei, né? Eu sei que eu consigo guardar 25 mil. Então, eu sei que se eu juntar esses 25, em 4 meses dá pra eu ir. Então, eu vou me programando dessa maneira. É entender o quanto você pode e aquilo ali você divide pelo tempo que você vai precisar pra alcançar o valor, entendeu? Entendi. Basicamente. Isso é bom saber. Não sabia que era invertido assim, não. Porque assim, vamos falar a verdade. Se a gente for esperar sobrar, sempre vai aparecer alguma coisa. Sempre tem um imprevisto, alguma coisa. Então, assim, dificilmente vai sobrar muito, né? Então, que nem teve uma vez um cliente meu falou assim, mas nossa, teve um monte de imprevisto, porque dezembro agora teve Natal, presente pra todo mundo. Eu falei, oxe, mas desde que você nasceu existe Natal todo Exatamente. ano. Todo ano tem Natal, Exatamente. então não tá entendendo qual é o imprevisto. E aí ele, não, mas e aí foi aniversário da minha mãe? Eu falei, ué, mas sua mãe faz aniversário desde que você nasceu também. Então, assim, alguns imprevistos são previsíveis. Então, é a gente se planejar direitinho. Sim. E não menosprezar os gastos pequenos do dia a dia também, né? Pessoal que tá aqui no Japão, combine toda hora, né? Passou, virou a esquina, tá parando no combine, andou mais um pouquinho, para no outro. Então, a gente... Não é que você não pode fazer essas coisas, mas entenda o quanto você pode e se mantenha dentro ali daquelas metas, sabe? Só pra complementar esse assunto, eu costumo fazer... Coloco, por exemplo, assim, metas mensais. Por exemplo, minha meta de gasto variável, um exemplo, é 100 mil. Um exemplo, né? E eu sei que por semana eu posso gastar 25 mil, por exemplo. Eu sei que por dia dá mais ou menos tanto. Essa semana eu gastei 30, eu sei que na outra eu vou segurar um pouquinho. Então, você ter essa noção para você conseguir ir controlando, entendeu? Mas quando se tem criança, você acha que não foge um pouquinho desse padrão de tá gastando? Porque às vezes a criança, né? Ela toma um Yakult, ela come aquele pãozinho, ela come não sei o quê. Que nem
tem crianças que, né, tem a seletividade alimentar, então às vezes pode mexer um pouco no orçamento. E será que isso também não foge? Mas aí é que tá. Se essa é uma prioridade pra você, ela vai ter que estar ali dentro do seu planejamento, entende? Ela vai ter que estar, esse custo vai ter que estar ali dentro, você vai ter que estar contando com ele. E, óbvio, tem casos e casos, que nem você falou ali de enfim, de ter uma seletividade alimentar, alguma outra coisa assim. Mas, na maioria dos casos, é sobre aquilo que eu te falei de integrar a família toda no orçamento. Tem muitas vezes que as pessoas falam, ah, mas criança não tem que estar sabendo disso ou daquilo de conta. Eu acho que não, porque, por exemplo, eu quero ir pra Disney. Gente, ó, pra ir pra Disney, vocês maneira aí no ar-condicionado, saiu do quarto apagar a luz, vamos todo mundo dar uma economizada pra gente poder ir, senão não vai rolar. Então, vira meio que uma gincana, né? Eu sempre costumo fazer isso ó, a gente quer fazer isso, então a gente precisa todo mundo colaborar nessa parte aqui pra gente poder fazer tal coisa. E aí todo mundo entende o porquê. E você para de ser a chata, tipo, apaga a luz, menino. Pra, tipo, não, vou apagar porque eu sei que se eu não fizer a minha parte aqui, a gente não vai conseguir ir pra Disney, entendeu? É uma organização, na verdade, né? Você falar pra pessoa, desliga essa luz, desliga aquele gás, pra que quando vier as contas, né, a gente tem um... Mas pensa, imagina uma criança, é muito mais fácil ela entender o porquê que ela tem que fazer aquilo do que você simplesmente só tá na cabeça dela falando. Ela fala, ai, nossa, minha mãe é chata, ai, minha mãe implica, sabe? Ai, nossa, minha mãe não para de falar. Mas não, é porque a gente tem que fazer tal coisa, então peraí, sabe? A gente pensa que não, mas as crianças, elas são muito espertas, assim, elas pegam rápido, sabe? Bem atenta, né? No que a gente fala, no que a gente faz. Somos um espelho para elas, Exatamente. né? Exatamente. Então, uma dúvida. Ainda é válido fazer planilha ou ter algum app que ajude você na organização financeira? Olha, eu falo que não tem o método correto. Pode ser uma planilha, pode ser aplicativo, tem vários hoje. Pode ser no papel de pão, não importa. O negócio é você se organizar. Porque cada um funciona de um jeito. Tem gente que é mais visual, tem gente que... não, eu quero tudo aqui no meu celular, mais fácil. Tem gente que não, eu quero uma planilha, quero chegar, abrir aqui no computador, mexer. A gente fala, não gosto de tecnologia, não me dou bem com essas coisas, eu vou anotar aqui na minha agendinha. E tá tudo certo. Não importa como... Mas é você se organizar de alguma maneira. Então, a gente tem vários aplicativos, tem planilha. Eu sempre falo, quando eu vou dar alguma palestra ou para os meus clientes, eu sempre ofereço uma planilha que eu tenho que é muito fácil de usar, é bem visual, assim, ajuda bastante. Então, eu falo, olha, joga aqui uma vez por semana, não dá tanto trabalho, sabe? Outra dica que eu dou, faz, por exemplo... um grupinho no WhatsApp. Faz você e seu esposo, por exemplo, a pessoa que você divide as contas, ou se você é sozinho, faz com qualquer pessoa, depois você tira a pessoa do grupo, só pra você ter o grupo ali. Fui no mercado, comprei, gastei, sei lá, 5... Eu vou falar em ienes aqui, porque acho que a maioria tá aqui no Japão. Gastei milão ali na farmácia, só joga ali, e aí depois chega um dia lá no final de semana, você pega 10 minutinhos, passa tudo aquilo ali que você colocou, né? Só pra você não se perder e não ter que juntar 1 milhão de deshito, e às vezes você nem guarda, não lembra depois, então joga tudo ali e pronto, e depois você já... isso é bom. Tem várias formas, a gente tem que entender o que vai funcionar para cada um, sabe? Então, Francine, a gente vai entrar num quadro agora, de ping-pong. Eu vou fazer umas perguntinhas rápidas para você, e você vai dar aquela jogadinha assim, isso e aquilo. É rapidinho, facinho de interagir. Tranquilo. Vilão, cartão ou Pix? Pix. Então, eu tenho que escolher, né? Não tem... Pix. Economizar no café ou no pão? Depende, você quer... No café, no pão, na roupa? Depende, você tem que saber o porquê que você tá economizando. Eu tô de dieta, eu economizo no pão. Renda extra, sim ou não? Sim. Sempre que possível. Sempre que possível. Um aplicativo de finanças. Aqui pro Japão tem um no próprio iPhone que vem, tem no Android também, chama Numbers. Lá você consegue, tem orçamento financeiro, coisa assim, você consegue dar uma organizada por ali. Então, é grátis e todo mundo consegue ter acesso. Sim, né? Você já cometeu algum erro financeiramente? Já, vários. Quem nunca?
Já sim. Você já realizou algum sonho? Assim, tipo, com dinheiro que você... Ai, é isso aqui, eu vou conseguir realizar meu sonho. Já, vários. Opa, meu Deus. Dá, mãe, fala aí uma pra gente... É... É que eu te falei, tudo eu faço meio que como se fosse uma gincana. Então, tudo que eu quero, cada objetivo que eu quero, por exemplo, eu quero viajar para Okinawa final do ano, por exemplo. Então, eu vou fazendo assim, e daí sempre. E se o objetivo for algo que não seja um prêmio, alguma coisa assim, o que eu faço? Poxa, a gente vai ter que, por exemplo, juntar um dinheiro para fazer tal coisa. Eu sempre coloco, por exemplo, um mês a mais, porque eu acho que a gente sempre tem que comemorar cada conquista da gente, né? Então, se a gente tá se esforçando para alguma coisa, tá economizando para alguma coisa importante, guarda um mêsinho a mais e depois leva sua família no restaurante, vai passear, vai viajar, vai fazer alguma coisa. Então, sempre comemorar cada conquista. Eu acho que dá esse gás maior pra gente correr atrás. Um livro, assim, que você poderia estar indicando para as pessoas estarem lendo e para estar te ajudando, assim, em organizações financeiras. É um best-seller, talvez um clichê, mas que eu acredito que todo mundo deveria ler. Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro eu tenho ele físico e eu já li várias vezes. E eu guardo ele porque eu falo que a minha filha tem 10 anos, vai fazer 11 esse ano, que quando ela tiver uns 16 anos ali, eu já vou dar pra ela. É de herança, é uma das heranças que eu vou deixar pra ela, porque eu acho que todo mundo deveria ler. Faz muita diferença. Entendi. Investimento só é para quem tem dinheiro ou não? Isso é um mito ou uma verdade? Mito. Mito. E, bom, bate-bola, né? Então, mito. Fazer um extra é essencial ou sobrecarrega? Depende. Depende do objetivo. Tô precisando. Não, minha renda tá ok, eu consigo fazer tudo o que eu quero com a renda que eu tenho. Não precisa você colocar alguma coisa a mais, você vai viver também. Agora, não preciso, então, renda extra. Já teve alguma dica que você usava e você hoje em dia não usa mais? Ai, e agora? Não lembro. Ai, não lembro. Tipo assim, eu não aconselho mais fazer isso porque pode atrapalhar. Ah, talvez. E eu não trabalhava ainda na área, mas tipo de meio que querer cortar tudo pra poder. Não, sabe? Não tire o que é importante pra você. Um bom planejamento financeiro, ele serve pra te dar e proporcionar mais daquilo que te faz feliz, e não pra te tirar tudo e te privar de tudo. Então não se prive, se planeje. Ok. Então, me diz uma coisa, Francine. Hoje, como é que faz para as pessoas estarem procurando você, assim, para pedir? Na verdade, assim, em quais meses que você pode estar auxiliando a pessoa para estar te procurando para poder pedir ajuda? Olha, eu tô quase todos os dias lá no meu Instagram, né? Francine Santos JP. Então, quem quiser me acompanhar por lá, eu sempre tento trazer conteúdo ali pra, enfim, pra ajudar de alguma maneira as pessoas que estão me acompanhando ali. E tô sempre disponível a me chamar, a gente conversa, eu entendo. Todo mês eu disponibilizo um número ali de análises financeiras gratuitas. Então, normalmente de 5 a 10 vagas ali para essa análise, essa primeira análise gratuita. Então, onde eu entendo o que a pessoa está buscando e consigo orientar ela da melhor maneira. Entendo se para ela faz sentido ela ter um planejamento financeiro ou se para ela um outro caminho mais simples ali já resolveria. Então, eu oriento ela nesse sentido. Então, basicamente, dessa maneira. Francine, no caso, você já pegou pessoas, assim, quebradas financeiramente que você falou assim, meu Deus, como é que eu vou ajudar essa pessoa agora? Como é que eu vou falar para ela do que ela fez de errado? Aonde ela deve acertar? Você já aconteceu isso? Eu sempre sou muito transparente, tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Então, eu sempre falo para os meus clientes, eu não vou vir aqui para falar o que você quer ouvir, e sim o que realmente precisa ser feito, né? Então, a gente faz um diagnóstico, eu falo para a pessoa, olha, tá assim, assim, assado, e você vai precisar fazer dessa maneira aqui. A gente tem esse caminho, e é como eu falo, a partir do momento que a pessoa está fazendo um planejamento financeiro, eu vou estar ali para apoiar, para dar a rota, mas depende também da pessoa fazer o que precisa ser feito, né? Não é só
da minha orientação ali. Então, já aconteceu, já teve pessoas que me procuraram para fechar, por exemplo, um planejamento, e eu falo, olha, não é o melhor momento, faz dessa maneira, vamos organizar dessa forma aqui, daqui 2 meses, quando tiver um pouco mais tranquilo, a gente conversa de novo, tô aqui, se precisar de alguma coisa, né, conta comigo, mas, vai por esse caminho que acho que nesse momento vai fazer mais sentido para você. Então existe assim um passo a passo para cada pessoa, é isso? É como eu te falei, não existe um padrão para um planejamento financeiro. Eu preciso entender cada pessoa, cada história, cada objetivo, sabe? Normalmente, sim, eu consigo resolver grande parte ali das demandas, né? Foi pouquíssimos casos que realmente falei, olha, né, vamos ir para esse lado. Mas era porque a pessoa estava numa situação realmente muito crítica. Então, talvez se eu entrasse naquele momento não faria tanto sentido. Então eu auxiliei da maneira que eu pude, né? E aí depois sim ela voltou e a gente conversou um pouco melhor, mas normalmente é entender as demandas ali de cada um e fazer isso de uma forma bem personalizada mesmo, né? Entendi. Como você se vê financeiramente daqui 5 anos, assim? Olha, 5 anos eu espero, pelos meus planos, eu espero já tá bem tranquilo a ponto de não precisar mais estar fazendo nada que eu, por exemplo, assim, eu preciso trabalhar para isso. Mas eu não me vejo não fazendo o que eu faço hoje, porque eu gosto tanto do que eu faço que eu acho que é só a questão de você poder escolher, né? Por exemplo, eu quero pegar essa demanda, eu não quero por conta de tempo com família, coisa assim, mas espero se as coisas continuarem, tá encaminhado. Tem algum cliente ou uma cliente que te marcou muito, que você falou, nossa, ela tava lá no fundo do poço e eu consegui reerguê-la? Eu tenho um casal que tem 2 filhos, né? E eles estavam numa situação assim entre pagar as contas e comer. E foi consequência de algumas escolhas que fizeram ali uns meses atrás. E eu entrei bem no olho do furacão ali. Então, eu fui ajudando da maneira que eu pude, né? Ajudei a renegociar, ajudei a fazer tudo isso. E eles falaram, olha, a gente tá confiando muito no processo. A gente tá no meio da tempestade, a gente vai aguentar firme, vai passar por isso tudo agora. E a hora que acalmar tudo isso, a gente tem certeza que as coisas vão melhorar, né? E foi questão de coisa assim de 3 meses, assim, crítico. Conta atrasando e, tipo, é isso. É o que tem pra hoje, vamos resolver. E eles aguentaram o filme, tiraram a roupa do guarda-roupa, foram dobrando aos poucos. E foi indo, e foi indo. E hoje em dia já tá, assim, não tá, nossa, super tranquilo, mas já saiu daquele vendaval que eles estavam lá, da vida financeira, e já tá encaminhando já. Eu acho que, então, as pessoas devem realmente procurar um assessor financeiro para a tua vida, assim? É que a gente tem que deixar bem especificado, né, para as pessoas, porque quando a gente fala, por exemplo, assim, de um assessor de investimentos, né, assessoria de investimentos, é diferente de um planejador financeiro. Então, por exemplo, quando você vai direto para um assessor, ele vai falar, basicamente, ele vai entender o que você tem ali para investir e vai te indicar o melhor investimento, certo? Até aí, tranquilo, ótimo, todo mundo quer. Mas, dificilmente ele vai entender as demandas, o que você precisa fazer. Então, quando você fala de um planejamento financeiro, eu sempre falo para as pessoas que não vou casar com elas. A gente vai ficar junto ali por um tempo, vou ajudar a resolver as demandas que tem. Mas a minha intenção com o planejamento financeiro é que a pessoa saia dali sabendo tomar todas as decisões de uma forma muito mais assertiva, sem ter que depender da opinião de uma outra pessoa para falar para ela se aquilo é bom ou não, se faz sentido ou não. Ela sabendo o que ela tem que fazer. Então, quando a gente fala de um planejamento financeiro, a gente está falando disso, de você olhar e trilhar ali. É como se fosse jogar no Google Maps. Você tem a rota, sabe? Eu já sei o que eu preciso fazer. E dali para frente, você vai tomando as decisões. Francine, qual é a motivação maior de você continuar nessa área? Minha filha. Eu acho que minha filha sempre foi a maior motivação para mim, porque, como eu disse, eu não vim de família ali rica, sempre estudei em escola pública. E eu acredito que não adianta a gente deixar o maior patrimônio
se a gente não ensinar os valores e não ensinar como lidar com isso da melhor maneira. Então, não adianta você se matar de trabalhar e largar 10 milhões ali pro seu filho se você não ensinar para ele valores, ensinar como que ele lida com aquilo ali muito bem. Sim. Então, eu vejo nela a minha inspiração diária e eu vejo essa minha vontade, esse meu porquê nas famílias, nas outras famílias que eu atendo, nas pessoas que eu ajudo, porque a pessoa ela não quer, poxa, pagar uma dívida e pronto, ela quer saber o que vai acontecer com ela lá na frente, Sim, sabe? sim. Então é ajudar as pessoas a terem esse norte ali, essa luzinha lá no fim do túnel, de saber o que precisa ser feito. Por isso que me motiva. Antes de a gente ir para um outro quadro, que chama Micos do Japão, eu queria que você falasse se você já pegou alguém assim, cabeça dura, falou assim, e a pessoa achava que aquilo estava certo e você foi mostrando para ela que não era aquele jeito que ela podia estar sendo organizada. Você já pegou gente assim? Já. E eu brinco bastante, eu dou muita risada, então o pessoal acha que eu sou muito boazinha, mas às vezes eu dou bronca, e se precisar eu dou bronca sim. E a pessoa querendo falar que não, que o jeito que ela tava fazendo dava certo. E aí eu falei, meu, então assim, você tá mais de 10 anos fazendo e não deu certo, não sei, não tô entendendo, alguma coisa, né, tem de errado. Vamos fazer o seguinte, tenta um pouquinho do jeito que eu tô te falando, se não der certo a gente volta atrás, vamos tentar dessa maneira? Porque você já tá tentando 10 anos e não funcionou. Então assim, acho que, né, que tem alguma coisa que não tá batendo na aí. mesma... E assim, é muito de você saber lidar com cada pessoa. Tem pessoa que, poxa, eu falo uma vez e a pessoa já, pronto, já tá fazendo e rapidinho tá resolvendo e colocando em prática. Tem pessoa que eu tenho que estar, fulano, vem cá, fulano, você tá fazendo, fulano, sabe? Então, tipo, assim, mamãe puxando a orelhinha. então, assim, é muito entender o perfil de cada um, entender o que a pessoa tá buscando, né? E, por exemplo, eu tenho um cliente aqui do Japão que ele falou pra mim que ele queria comprar um chalé na montanha e tal, que era o sonho dele. Beleza, vou te ajudar. E aí, fulano, fez isso? O fulano não respondia. Fulano! E o fulano não respondia. Eu fui lá, peguei uma foto na internet de um chalézinho na montanha, só mandei a foto no WhatsApp. Nosso grupinho do WhatsApp. Aí, nossa, tá bom, já tô indo. Eu falei, então tá bom. Acordou, peraí. Bom, então você já sabe que isso aqui você não vai ter se você não me responder, se não me ajudar. Aí, então depende de cada um, sabe? Ai, Francine, agora a gente vai entrar no quadro, como eu falei, micos do Japão. Já passou algum mico no Japão em questão de dinheiro ou cultura diferente, assim, que você falou assim, nossa, que mico que eu tô pagando aqui? Nossa, vários, acho que eu pago até hoje. Apesar de estar tanto tempo aqui, eu não falo fluente, assim, eu me viro, né, mas não falo fluente, mas quando eu cheguei era terrível, assim, mico atrás, nossa, todo dia. E, por exemplo, eu lembro que o primeiro lugar que eu trabalhei aqui no Japão foi uma fábrica de pão, foi uma padaria que fazia pãozinho, acho que pro Seven, se não me engano. E aí tô eu lá no começo da linha, né, tipo, querendo fazer o serviço, eu não sabia direito o que tinha que fazer, não entendia nada, nem meu nome quando chamava eu entendia, péssimo, assim. E aí a pessoa lá do final começou a gritar, tio tomate, que espera, né, espera, pra quem tá vendo a gente de outro lugar. E era um pão com chocolate, sabe? Eu falei, não tem tomate! Então eu comecei a gritar. Aí começou todo mundo a rir, porque todo mundo, né, já entendia e eu não, recém-chegada. Falei, mas o que essa mulher tá falando? Não tem tomate, não, é de chocolate, mandando ver o negócio. Então, assim, eu já paguei vários micos e acho que até hoje, de vez em quando, acontece alguma coisa. Alguma coisa já aconteceu assim, nossa, aquilo foi bem inusitado e você deu risada, daqui a pouco você passou vergonha e falou, não, nunca mais eu quero isso. Deixa eu ver. De passar vergonha, assim? Que você deu risada na hora, mas depois você ficou morrendo de vergonha. Eu acho que foi uma vez, minha filha recém tinha nascido. Recém tinha nascido, não, ela tava com uns 3 aninhos, porque ela tava no Requiem. E eu lembro que ligaram do Requiem pra eu ir buscar ela, e que ela tava com febre e tal, e eu não sabia falar Nihongo, né? Aí eu cheguei pra líder lá, pra japonesa, tem que ir embora, minha filha tá com naso. Eu falando, porque eu tinha, era Netsu, né, febre, e eu falando que minha filha tá com berinjela, tá com naso, e eu falando pra ela, tem que ir embora, e ela, o que você tá falando? Eu tenho que ir embora, minha filha tá com naso, tem que ir buscar essa.
E aí depois as meninas me falaram, eu comecei a dar tanta risada. Depois eu falei, gente, que vergonha, preciso estudar um pouco, porque eu tô passando vergonha demais. Então, assim, é uns micos que é cultural, né? Não sei a língua. Tô falando o que eu acho que é. O bom é que não tem vergonha. Então, assim, passa vergonha depois. O bom é que eles corrigem também, né? Eles falam, Não, mas ela demorou pra entender o que eu tava falando. Que minha filha tá com maço. O que ela tá falando? Isso? O que ela quer? Não tô entendendo. Que berinjela, minha filha. Então foi um mico. Eu ri e depois eu fiquei com vergonha. Pra quem não entende muito, né? Aí se você falar uma palavrinha errada, eles vão falar assim, Nani? Tipo isso, né? Esse foi um micão. Dá vergonha só de mim. Sei nem porque que eu tô contando, mas enfim. Né? Francine, eu queria que você desse um conselho para as pessoas, uma mensagem assim, sabe, em questão da sua área, o que que ela pode estar fazendo hoje para ajudar no futuro, sabe? Porque eu acho que hoje, como as coisas estão muito caras, muito difícil, vamos dizer assim, o custo de vida está muito alto, queria que vocês dessem um conselho assim para o pessoal que está em casa, que está nos vendo, né? Você me permite 2. Fique à vontade. Primeiro, não confiem em aposentadoria de governo, nem KIN, nem INSS. Lembra que bem provável que na nossa vez não vai ter. Então, assim, faça a sua parte, não dependa de ninguém, não dependa do governo. Faça você por você, porque o seu eu lá do futuro vai agradecer. Esse é o meu primeiro conselho, não dependa, né, de governo. Segundo, tenha o seu porquê muito claro. Isso é a coisa que eu mais falo para todo mundo. Você ter o seu porquê, o seu motivo muito claro faz com que você consiga manter constância, disciplina, de fazer o que precisa ser feito. Passar, às vezes, por momentos tipo, nossa, é chato ter que passar o gasto para uma planilha, é chato ter que ficar controlando aqui no aplicativo. Mas eu sei o porquê eu tô fazendo aquilo, eu sei aonde eu quero chegar, eu sei qual é o meu objetivo. Porque quando a gente tem um sonho, ele fica muito vago, ele fica na nossa cabeça. Quando a gente coloca aquilo como um objetivo, você já sabe que, ok, por exemplo, um exemplo qualquer, não tô satisfeita com o meu corpo, né? O meu objetivo é emagrecer 5 quilos. Ok, você já tem um objetivo. Sim. Agora a meta. Como que eu vou fazer aquilo? Então, poxa, olha, para eu perder esses 5 quilos, eu vou, sei lá, tirar o gohan ali, o arroz da noite e vou fazer exercício 2, 3 vezes na semana. Então, você já tem uma meta. Então, quando você tem um porquê, você sabe o porquê que você tá acordando e indo trabalhar todos os dias, às vezes naquele lugar que você nem gosta tanto, né? Você vai falar, olha, eu vou aguentar aqui tanto tempo, porque eu sei que eu vou fazer isso dessa maneira, né? Então, coloque prazo nas suas coisas, entenda o porquê, né? Então, eu acho que isso é essencial até para você tomar decisões, né? Na hora de fazer alguma compra ou não, enfim. Acho que ajuda. Você pode deixar suas redes sociais aqui pro pessoal pra estar te encontrando ou consultando você? Claro, olha, gente, eu sou meio bagunçada com isso, mas lá no meu Instagram eu tenho um link onde tem todos os contatos ali. Tem o WhatsApp, enfim, tem formulário que dá pra pessoa preencher pra eu entrar em contato. Mas eu acho que eu tô mais frequente no Instagram mesmo, então, Francine Santos JP. E por lá de vez em quando eu apareço lá conversando um pouquinho, trazendo conteúdo. Acho que é o lugar mais fácil de me encontrar. Ok, Francine, obrigada pela seu tempo para estar ajudando as pessoas de um certo modo, né, assim, financeiro ou pessoal, né, porque muitas vezes, que nem você falou, não é só o financeiro, você busca né, saber o que aconteceu, por que a pessoa chegou naquele nível crítico de ajuste financeiro. Então, eu acho que isso é válido para todos, tanto aqui como no Brasil, como em outros países. Como você já disse, né, que você também tem pessoas de outros países que você também faça consulta, né? Faz a consulta. E eu tenho a agradecer porque isso me ajudou também a enxergar onde eu estou errando e espero que tenha ajudado as pessoas hoje e sempre, né? Porque tudo é dinheiro hoje, né? Então, acho que isso é importante a pessoa ter uma organização
para que não, que nem você falou, daqui uns 5, 10 anos você tá bem e não depender só do governo ou de uma renda ou daquilo ou daquilo. Então, eu queria agradecer você por você ter aceitado esse convite, né? Por ter participado aqui com a gente. Eu agradeço de coração. Imagina, foi um prazer enorme. Se me deixar, eu fico aqui horas falando, porque é um assunto que é muito gratificante você poder ajudar de alguma maneira, né? Então, como eu disse, minha filha foi minha maior motivação, mas e todas as outras histórias que eu vi aqui no Japão, né? De pessoas que estão aqui há tantos anos, às vezes junta, né? Um dinheiro para a vida inteira, vai para o Brasil, não sabe direito o que fazer, acaba perdendo tudo, volta, fica nessa vida e às vezes está num trabalho que não gosta, vivendo uma vida que não gosta. Então, a gente ter essa consciência, fazer as coisas de uma forma bem feita para que a gente tenha a vida que a gente, né, gostaria de ter. Então, eu agradeço o espaço, a oportunidade, né, o carinho que vocês me receberam e fico à disposição, né, para quem quiser e precisar, tô aqui. Lembrando que não é só para aquela pessoa, porque às vezes a pessoa pensa, é só para quem tá super endividado. E não, às vezes a pessoa tá aqui, poxa, tô trabalhando tanto, eu não sei nem o que eu faço. Então, às vezes uma orientação nesse sentido também, né? Então, lembrar que o planejamento financeiro é para diferentes momentos da vida. É cada um com o seu ali e a gente organiza tudo. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Gente, esse foi o nosso Toricast com Tata Kawá. Lembrando, terça-feira, às 8 horas da noite. Obrigada, gente. Curte, compartilhe. E deixe seus comentários, pessoal. Muito obrigado. Até mais, povo.